Você já fez as pazes com o dinheiro? Se você ainda não fez, venha fazer o treinamento Fazendo as Pazes com o Dinheiro. Não importa o que você faça, onde você trabalha, teu grau de escolaridade, esse treinamento é para você que sente que todo mês trabalha e nunca tem dinheiro, não consegue economizar, sempre está endividado, ou muitas vezes quer guardar dinheiro para realizar um sonho, viajar, comprar as coisas que você quer e não consegue. Então, venha fazer esse treinamento Fazendo as Pazes com o Dinheiro. Nesse primeiro módulo será no dia 4 de março, às 19 horas. E hoje estamos aqui, mais num Pó de Luz. Estou eu aqui, Rosa da Luz, Maureen e o Valdir, Serino da Luz. E hoje o nosso bate-papo aqui é sobre dinheiro. Esse podcast que a gente tem, o objetivo dele é sempre incentivar e inspirar os empreendedores, as pessoas que querem empreender, as pessoas que têm uma ideia. E um dos motivos mais falados pelos empreendedores é que ele quer empreender para ganhar dinheiro. Eu quero ficar rico. Esse é o primeiro motivo. Só que no decorrer do empreendedorismo, a gente percebe que não é bem assim, que o dinheiro demora para vir, que muitas vezes as pessoas não têm as pazes com o dinheiro. E aí, o que nós fizemos ao longo desse período, né? Nós criamos um treinamento focado no dinheiro, que chama Fazendo as Pazes com o Dinheiro. E hoje a gente está trazendo aqui o Valdir, que é uma das pessoas que é um exemplo aqui de Fazendo as Pazes com o Dinheiro. Outra pessoa também que fez as pazes com o dinheiro é a Maureen. Então, a primeira pergunta aqui para abrir o nosso podcast é: Valdir, você já fez as pazes com o dinheiro? Então, essa Fazendo as Pazes com o Dinheiro para mim não existe um ponto final. Parece que é uma coisa diária que você tem que pensar. Por quê? Porque é muito fácil você cair na tentação de gastar mais do que você ganha. É cômodo você não guardar, ou seja, você gastar por impulso. Então isso tem que ser uma coisa, orar e vigiar praticamente todo dia. Sim. E uma coisa que eu observei também, assim, eu atendo muitos empreendedores e muitas pessoas físicas também, que muitas vezes não é empreendedor, e ele só tem uma reserva financeira. E eu notei, assim, que para aquela pessoa que ela é um poupador, onde ela recebe o dinheiro dela e a coloca em mercado financeiro, que fez as pazes, de certa forma, com o dinheiro também, ela é um exemplo. E tem o empreendedor que ele busca, né, através do seu trabalho, fazer as pazes, empreender, ganhar dinheiro e fazer as pazes com o dinheiro. Então, por que eu citei esses dois? Porque o empreendedor, ele é mais difícil ainda fazer as pazes com o dinheiro. Por quê? Fala um pouquinho sobre isso, Valdir. Porque o empreendedor, aquele mesmo nato, assim, ele sempre quer estar investindo. E muitas ideias. E isso tudo faz com que você... É igual a mulher quando vai no shopping. A mulher que vai no shopping, geralmente ela quer comprar alguma coisa. Não, eu achei... Mulher que vai no shopping? Agora, o homem que é empreendedor, todo dia ele quer montar um novo negócio. Todo dia ele quer investir em alguma coisa. Muitas vezes pode ser no seu próprio negócio, né? Não precisa ser outro negócio. E daí ele se descapitaliza. E daí ele fica sem dinheiro. Fica sem dinheiro. Então, dos pontos que eu venho, assim, eu observei isso, né? E venho trabalhando em mim, é como você regular isso, como você se controlar nesse impulso. Como equilibrar isso. Como equilibrar isso na questão porque o ser empreendedor é como se fosse um vício. É como se fosse uma adrenalina isso. Então isso também ele gera uma escassez financeira, tá? Se não for bem administrado. E normalmente é interessante ter você trazido isso, Valdir, porque assim, o empreendedor, o raiz lá, aquele que gosta de empreender, que tem ideias, que viaja, quer montar um outro negócio, sempre está tentando montar mais negócios. Ele acaba descuidando do financeiro, porque o foco dele está sempre nos negócios. Isso mesmo. Ele acaba não olhando para o dinheiro. E aí isso faz com que ele seja um grande empreendedor, mas nem sempre ele tem as pazes com o dinheiro. E é o que a gente vê isso quase todos os dias lá na nossa empresa, né? Os empreendedores que são empreendedores de fato, mas acabam não
Não tendo esse equilíbrio ao lidar com o dinheiro. Mas de onde que vem isso? Vamos pensar um pouquinho aqui, né, nós. É bastante assim quando a gente para pensar, né? É uma questão de consciência. Porque o empreendedor, ele está sempre investindo. Então, a gente sempre coloca a nossa energia em alguma coisa. A Rosa fala bastante no treinamento, eu acho isso fantástico, que desde o começo, a relação com o dinheiro, por isso fazendo as pazes, né? A nossa relação com o dinheiro, ela é meio distorcida. Dinheiro é uma coisa que a gente quer, mas o empreendedor tem um sonho de ganhar dinheiro, por isso que ele empreende e tem outros propósitos, mas o dinheiro é uma parte ativa do teu negócio. Só que a gente tem medo, por exemplo, de dizer que está ficando rico. A gente não tem essa relação bem estabelecida com a grana. Então, de uma forma ou de outra, ali no dia a dia, muitas vezes a gente acaba fazendo muita coisa e a gente não acessa o financeiro. Por quê? Porque quando a gente tem sonhos, eu acho que muitas vezes dá medo de se frustrar. Porque quando tu tem um sonho, tu empreende, a ideia é que aquilo ali vai dar certo, aquilo ali vai dar lucro, aquilo ali vai produzir resultados. E existe um tempo de maturação, a gente vem falando bastante sobre isso, sobre o tempo de maturação dos negócios. E é mais fácil, em alguns momentos, a gente não acessar, não olhar para a vida financeira. A gente vai na fé, uma hora vai dar certo. Se eu não olhar, eu confio que uma hora o negócio vai virar. E, às vezes, um olhar, tratar isso, lidar com os problemas, porque é uma relação. Então, você tratar essas coisas daria outro rumo para o negócio. Então, nós estamos falando nesse bloco, pelo que eu percebi, o que mais saiu aqui foi o equilíbrio. Isso mesmo. A gente ter esse equilíbrio entre o empreender, o lidar com o dinheiro, o saber o tempo de investir, o tempo que vai levar. É mais ou menos isso, né? Isso e mesmo. de onde que veio esse teu equilíbrio? O que você fez para adquirir esse equilíbrio onde você hoje sabe, assim, equilibrar entre o que você pode investir, o que você pode gastar, o que você pode segurar, vamos falar do dia a dia. O que você faz no teu ano, no teu mês, no teu dia a dia, para que você tenha esse equilíbrio? Vamos falar para o pessoal que está nos assistindo aqui, coisas bem básicas, assim. Tá. Então, o que eu notei, assim, né? Pensando em consciência, como a Mauri comentou, né? Eu sou uma pessoa muito observadora e nesses 30 anos aí de luz eu observei muitas empresas sendo abertas, empreendedores que se deram certo, pensando financeiramente e questão do negócio, né, em si. Vi também ao contrário, né? E tudo isso vai te acumulando informação, né? Acumulando informação, acumulando consciência. E o que me despertou, acho que foi assim, para mim ter o pensamento mais contributivo para linkar todas essas informações, foi fazendo as pazes com o dinheiro. Esse curso que a Rosa ministra, né? Eu já fiz acho que mais de 10 vezes. E o ser humano, ele aprende por repetição, né? Então, com todo aquele conhecimento que eu vi na prática lá, eu resolvi colocar algumas coisas em prática. Mas isso depois de 10 cursos, tá? Olha aí, gente. Não adianta fazer uma vez, tá? Eu vou fazer todos os meses. Então, pode vir todos os meses que você... Em 10 meses, a receita aqui vai dar certo. Então, por isso que tem que ter muita disciplina, né? Porque hoje em dia tem esses cursos assim que você vê... Muitas vezes até via internet, né? Abaixo lá do Instagram. Ou esses cursos que tem aí... de um final de semana? No final de semana, que eles prometem lá... Colocam os carrões lá na beira do palco lá e prometem que você vai sair dali próspero, né? E eu não acredito nesse tipo de milagres, assim. Eu acredito mesmo no dia a dia, no fazer, no errar, e até que chega um momento assim que acho que porque não precisa ter pressa. E quando tem muita pressa também é um desequilíbrio, né? Então acho que é com o tempo. Valdir trouxe a questão ali do ser próspero, né? E até acho que a Rosa pode trazer isso melhor do que qualquer um. O que é de fato prosperidade? Porque a gente não tem essa ideia, né? É que o ser rico, ele está dentro do próspero. Porque no treinamento que eu dou, que é o Fazendo as Pazes com o Dinheiro, que o Valdir já fez mais de 10 vezes, pensa. É assim, ó. A prosperidade são 3 pilares. É a saúde, é os relacionamentos e o dinheiro.
Porque não adianta você ter amigos e não ter dinheiro. Não adianta você ter amigo, ter dinheiro e não ter saúde. Então, é um trio. Então, isso é prosperidade. Mas uma coisa que você falou antes até da gente começar o podcast, você falou muito da tua disciplina, né? Então, que Isso, momento que você percebeu, Valdir, que você tinha feito as pazes com o dinheiro? Em que momento que você percebeu assim, não, agora eu fiz as pazes? Então, depois desses 30 anos de conhecimento acumulado, depois dos 10 cursos da Rosa, na pandemia eu resolvi mudar ali a minha vida, né? Antes da pandemia até, acho que faz já uns 4 anos, resolvi fazer academia, né? E fiz essa academia todo dia, mesmo na pandemia, mesmo não tendo academia fechadas, né? Então eu comecei a notar assim o quanta disciplina eu desenvolvi com aquilo. E essa disciplina também que você tem na academia, Sim. você também acaba levando para o lado financeiro. E pro resto da vida, né? E pro resto da vida, porque não tem como você ser disciplinado, né, em academia e ser desorganizado financeiramente. Uhum. Não tem como você não arrumar a tua cama de manhã, né, quando você acorda e chegar na empresa, a empresa está organizada. Então, tá tudo junto. Sim. Então, acho que foi o que me despertou, né, os momentos, né, a disciplina de você ir para academia todos os dias. E uma coisa que eu notei, assim, ó, que é quando a gente fala assim, disciplina financeira. Ok, então eu comentei com a Rosa, a gente tem que ter uma disciplina da disciplina. É um negócio bem complexo, tá? Mas isso é verdade. Por quê? Porque você sempre vai querer sair do trilho. É igual ir para academia. Tem dias que tu vai sair e tu vai estar cansado e tu não vai querer ir. Então, como é que tu faz, entendeu? Se tu realmente quer manter tua forma, tu quer ter uma qualidade de saúde, como é que tu vai fazer? Melhor. Então, tu tem que vencer esses sei lá, desafios ou... Esses medos. Esses medos, né? Ou esses fantasmas. Então, tem que sempre estar todo dia pensando. Não eu fiz um curso final de semana, eu vou ficar próximo. Não, é todo dia. Todo dia. E, Valdir, fala um pouquinho sobre como é que tu paga as contas hoje? Como é que é a tua relação bem no dia a dia? Lá você recebeu, sim. Aí você paga. Então, como é que você lida com esse dia a dia que eu acho que é uma dúvida que as pessoas têm? Assim, como é que... Tipo assim, porque a gente comentou aqui que o lance não é o dinheiro, mas é como a gente lida com o dinheiro. Então, como é que você lida lá no dia a dia, o dia que tu recebe o teu prolabório, os teus lucros, enfim, as tuas outras fontes de renda, como é que tu faz? Então, acho que antes disso, assim, teve um período lá da minha história de empreendedor, onde eu tive uma diminuição de renda. Eu ia falar sobre isso. Eu tinha um prolabório lá, por exemplo, de 2, e aí esse prolabório foi para 1. Então, como administrar isso, né? Fez do limão a limonada? Então, daí, quando eu, por exemplo, daí eu comecei a pensar, já fiz os cursos da Rosa, já sei como é que funciona, agora é a oportunidade para mim colocar em prática. Aí, o que eu fiz? Daí eu comecei a fazer uma administração melhor da minha questão. Eu já tinha uma boa relação, já era organizado, só que eu melhorei ainda. Porque, tipo assim, eu tinha uma performance, mas eu aumentei a performance dela. Fui lá, contratei um coach que ele vai lá e te melhora a performance. E o que foi essa melhora de performance? Foi uma questão prática. Como é que eu vou me virar com ganhando a metade. Ganhando a metade. Com colégio de filho para pagar, com PTU vindo, com alimentação, com roupa, saúde, todas as coisas normais. Como é que tu vai fazer isso? E sem usar a reserva, né? Aí o que eu fiz? Daí eu sempre olhava para as contas, mas eu olhei de uma outra forma. Aí fiz uma relação assim do que eu gastava que eu não precisava gastar. Assim, lógico, daí aí o que eu notei? Eu notei assim que eu não usava muito cartão de crédito. Mas o cartão de crédito que eu usava, aquele dali nada era necessário, nada. Até eu lembro ter em casa um e-book, que é aqueles livrinhos de leitura, né? Eu comprei na época, assim, quando eu olhei, fui comprar, daí comprei a crédito, né? Porque à vista o parcelado era a mesma coisa. E eu paguei, acho que, se não me engano, em 10 vezes, uma coisa assim. Eu comprei o melhor que tinha, porque daí ficava mais barato, né, a prestação. Só que nunca usei na vida. Eu, na verdade, nem sei onde que ele tá. Acho que está abandonado. E aí eu comecei a pensar, quanta coisa que eu compro que não precisa, né? Sim. Então, daí uma das formas para mim equilibrar
a minha renda foi não gastar mais nada no cartão de crédito. Zero. Porque no cartão de crédito ficou comprovado que eu só gastava coisa que não precisava. Entendi. Porque pro dia a dia, assim, eu sempre fui tipo assim, sempre tive uma regra, assim, alimentação e combustível, nunca fazer no crédito. Sempre à vista. Sempre à vista. A débito. A débito. Porque tu tá consumindo aquilo. Uhum. Então tu pensa, né? Tu vai comprar um negócio que tu comeu agora, tu vai pagar só o mês que vem, entendeu? É estranho. Então eu sempre fui, assim, muito realista com isso, né? E aí, interessante que nesse ano que a minha renda diminuiu em 50%, foi o ano daí que é o ano que eu mais economizei. Olha aí, gente. Foi incrível. Ela chegou a uma economia tão legal assim que eu tive uma sacada. Pô, se eu conseguir, com o que eu ganho, economizar mais do que eu economizei no ano anterior... Que tu ganhava o dobro? O dobro, né? Olha o desperdício, né, que eu tive em alguns anos, né? Então eu tenho, assim, a consciência dela aflorou ali. Aí eu tive uma sacada. Então eu vou emprestar dinheiro. Porque sobrou dinheiro, e eu falei assim, não, eu vou emprestar dinheiro para quem precisa. Porque, assim, eu vi que isso para mim estava abundante, entendeu? Fez as pazes com o dinheiro? Fez as pazes com o dinheiro. Foi uma coisa assim que foi assim na marra, tá? Eu já tinha uma disciplina, só que eu tive que buscar uma outra disciplina. É igual quando tu vai fazer, tipo assim, eu vou subir o Morro do Mirante. Tu vai ter que ter uma performance física, né? Sim. Agora, não fazer uma São Silvestre, tu tem que ter outra performance física. Então, no meu caso, lá naquele ano, eu tive que ir para uma São Silvestre mesmo. Ter que me preparar para... Sim. Mas uma coisa interessante, Valdir, que tu está trazendo é o seguinte... eu percebo que quando as pessoas têm uma redução na sua renda, né? Ou porque perdeu o emprego, ou porque aconteceu alguma coisa tipo, alguém do casal perdeu o emprego, ou aconteceu algum problema. A pessoa quer manter o seu padrão de vida, ela não quer abrir mão do que ela está gastando, e aí ela começa a se lamentar, ou a reclamar, e ela não consegue achar saída. Aí o que ela começa a fazer? Ela, em vez de emprestar, como você começou a fazer, ela começa a emprestar do banco, dos amigos, tomar emprestado. Para que aquele furo que está faltando de dinheiro, ela consiga substituir. E o que eu sempre digo nos meus treinamentos é que problema de dinheiro não é o dinheiro, é como a gente lida com o dinheiro. Então, esse exemplo que tu está trazendo aqui é bem isso mesmo. Eu acho que esse é um exemplo real. Que bom que você trouxe, porque eu tinha pensado nisso. Falei assim, eu vou perguntar para o Valdir como é que ele lidou aquele ano que ele ficou com a metade da renda dele, né? E eu acho que isso foi a sacada. E às vezes a gente só quer agradecer as coisas quando está tudo bem. Então, e eu sempre falo assim, que gratidão não é isso. Gratidão é quando a gente agradece quando não está bom, quando acontece uma coisa ruim. Sim. E aí é isso que eu acho que você conseguiu fazer. E ali você... Limonada, né? Mas tem uma outra coisa que eu queria que tu comentasse, que vou deixar a Mauri já falar, que ela está agoniada aqui. Estou agoniada aqui. Hoje, como é que tu paga, assim, por exemplo, colégio de criança, IPTU, essas coisas que são anuais, assim, que tu sabe que no ano vai dar tanto. Como é que você faz hoje? Conta aí para nós. Então, desde aquele segundo ano ali, eu comecei a pensar assim, mas hoje em dia, quando começa a falar em mercado financeiro, né, a gente sabe que existe os descontos, né? Então, daí o que eu fiz? Daí eu pensei, como sobrou dinheiro para mim, tem uma reserva lá naquele ano, eu falei assim, então como é que eu faço para me ter mais renda? E sempre para mim, o que eu pensei, assim, não adianta só tentar diminuir despesa. Diminuir despesa é interessante, tem que fazer isso também, mas a grande sacada está em como tu aumentar a renda. Tá? Então, como é que eu fiz para mim ter um aumento de renda financeira? Eu comecei a pagar praticamente todas as minhas contas, todas à vista. Por exemplo, colégio dos filhos. Tenho 2 filhos, né? Então o valor do colégio deles é expressivo, né? Durante o ano eles trabalham, eles estudam em período integral. E aí eu optei em pagar uma vista. Adiantado. Chega em janeiro. Isso, peço um desconto de 10% a 15%, e isso representa um mês de mensalidade. Olha aí. Então, uma mensalidade aí, média aí que meus filhos aí que é em torno de R$10.000, então eu ganho R$10.000 por esse ato. É melhor do que você deixar o dinheiro guardado. Isso, porque o dinheiro guardado vai dar uma coceira de você acabar gastando. Legal. Então eu comecei a fazer algumas ações assim,
Hoje também... O que mais que tu paga à vista? Da IPTU, que geralmente não parcelo também, que tu ganha um desconto. Quando acontece até uma multa de trânsito, por exemplo, vem a multa de trânsito, eu vou lá e pago à vista para ter aquele desconto. Quando a gente vai negociar com algum fornecedor também, eu peço um desconto à vista, né? Porque é pagamento em dinheiro, né? Então, assim, hoje em dia a gente ainda tem a flexibilidade, né? Algumas pessoas entendem isso, né? Sim. Outros que aqueles acabam que não entendendo, talvez não fizeram as pazes com o dinheiro ainda, tá? Mas é nesse sentido. Legal, tá? legal, Mauro, que queria falar. Quando você percebe, assim, que essa organização financeira, o Valdir trouxe, e eu acho que das histórias que a gente viu de melhor reorganização financeira sempre passa por algum tipo de baque. Quando você passa por um baque financeiro, você tem duas opções de como você vai lidar com aquilo, né? De uma forma positiva ou de uma forma negativa. Quando você consegue trabalhar e passar por tudo isso, que não adianta dizer que é fácil, porque não é fácil. Se livrar de um cartão de crédito é desafiador, é bem desafiador. Eu passei por essa experiência de que quando eu resolvi que eu ia fazer as pazes com o dinheiro, eu fiquei tão traumatizada com o cartão de crédito que eu passei 1 ano sem usar cartão de crédito. Eu não tocava para nada e eu só consegui voltar a usar cartão de crédito um dia que veio uma ideia assim, não, beleza, tudo que eu passar no cartão de crédito, porque tinha a questão das milhas e tudo mais, eu já vou mover para uma conta poupança para pagar o cartão de crédito no mês que vem. Então, esse dinheiro não é meu, o dinheiro do cartão. Mas quando você consegue ter essa consciência de que dinheiro acumulado, ou quando você consegue se organizar, ele te dá liberdade, ele te dá um poder tão legal, assim, você acaba dominando a tua vida, porque você consegue negociar, você consegue ter essa abertura de negociar um desconto, você consegue ter a abertura de escolher quando você vai fazer uma viagem, quando você vai trocar de carro, quando você vai fazer as coisas. E a maior dor que eu tinha antes é que eu tinha aquela questão de estar ascendendo na vida, né? Eu saí de uma situação financeira e eu estava adquirindo coisas, mas o que eu percebia? Que as coisas que eu estava adquirindo, muitas vezes, não eram as coisas que eu queria. Ou as coisas que eu estava fazendo, por exemplo, ter 3, 4, 5 financiamentos. No fim das contas, eu não tinha liberdade nenhuma. Porque ficava só pagando carnê. Eu quero viajar. Não posso, porque eu estou pagando a casa da praia. Não, eu quero trocar de carro. Não posso, porque eu estou pagando o meu carro financiado. Então, quando eu tive essa consciência, assim, eu acho que a liberdade que isso dá é reconfortante. Como é que tu teve a consciência? O Valdir deve ter feito o curso umas 10 vezes, eu acho que, não sei se eu fiz mais ou menos do que ele, deve ter sido umas 12 vezes. Então, lembrando que é importante, por que as pessoas fazem tantas vezes até cair a chave? Até cair a ficha, não é a chave. É porque a gente aprende por repetição, e existe um estudo de que cada curso que a gente faz, ou palestra que a gente vai, a gente só absorve 10%. A gente não absorve tudo. Por quê? Porque tu vai lá, escuta, daí tu vai pegar uma das coisas para fazer. Então, a chance de você conseguir acumular mais conhecimento em 10 vai fazer com que tu consiga fazer 90%, pelo menos, 80%. Só se você não quiser fazer, tá indo lá, né? Então, é importante. Por isso que eu decidi fazer esse treinamento todos os meses. Então, lá perto do 5º dia útil, que é o dia que entra o dinheiro, e no 6º dia útil que acaba o dinheiro, eu vou fazer por ali, para dar tempo do cara pagar o treinamento e começar a ter essa consciência sobre que o problema não é o dinheiro, mas sim como ela lida com o dinheiro. E tem uma coisa interessante que eu queria abrir um outro bloquinho aqui, que é o seguinte. Olha só o que acontece. Eu percebo que as pessoas têm dificuldade em olhar para o dinheiro. Assim, elas têm dívida, estão usando cartão, têm financiamento, mas elas não querem ir lá e olhar para aquilo. Você sempre olhou, Valdir, para o teu dinheiro? Ou hoje, como é que você faz? Você continua olhando todo dia? Como é que é esse teu olhar em relação ao dinheiro? Então, uma coisa que eu observei assim também, até a Mauri comentou um item antes ali, quando a gente tem essa vida normal, assim, de comprar no crédito, daí quer comprar um negócio, daí, você quer que eu compro, não compro, porque tem uma nova prestação para pagar.
parece que chega um momento assim que tu não quer mais nem ganhar dinheiro, porque isso é tão estressante assim, porque parece que tu não quer mais nem ganhar dinheiro, porque pô, vai ter aquele estresse de novo, entendeu? Vou ganhar mais, daí vou ganhar um aumento e já vou comprometer de novo vou gastar de novo, daí ficar devendo e alguém vai ficar. Então, o que eu notei, tá? Quando a gente tem essa consciência ali, quando a gente não tem mais esse sentimento de o que eu... tem mais uma dívida para pagar, aí tu começa a fazer as pazes mesmo com o dinheiro. Entendi. Tu começa a ver assim, que ganhar dinheiro é bom, porque ganhar dinheiro é bom. Só que, tipo assim, mas por quê? Não é só para gastar. Porque quando tu começa a gastar demais, aí dá um estresse. Entendi. E esse estresse ali que ele não faz com que a gente olhe para isso. Então, desde quando eu comecei a perceber isso, daí hoje em dia o que eu faço? Hoje em dia minhas contas são meio que fixas, assim, né? Não tem muito variação no decorrer do ano, porque os maiores custos já pago antecipado. Então, no decorrer do ano, depois de janeiro, ali de fevereiro, eu já fico tranquilo. Eu não vou receber um boleto lá do Bom Jesus querendo cobrar. Pô, mais um boleto, entendeu? Mais uma coisa. Tá tudo quitado. Eu recebo um extrato lá da menina do financeiro dizendo que até 2025, entendeu? Aí, pô, isso me dá uma tranquilidade. Pô, a gente começa a pensar, pô, então eu vou ganhar mais, porque eu posso ir viajar, posso fazer isso, posso guardar, posso ajudar, então eu posso empreender. Então é esse sentimento que ele acaba trazendo quando você não tem mais, quando você começa a olhar para isso. Entendi. Legal. Aí como é que funciona? Hoje em dia é mais simples, né? Tudo via DDA, então eu sei todo quanto quais as contas que eu tenho que pagar do correr do mês, e eu geralmente pago tudo dia 1º. Dia 1º é o que vai ser amanhã, né? Hoje é dia 29. Eu já pago todas as minhas contas dia 1º. Por quê? Porque assim também dá aquele sentimento no decorrer do mês para você, ou seja, fiz as pazes com o dinheiro já no início já. Entendi. Aí isso é o que eu fiz, tá? Não quer dizer que vai funcionar para vocês, né? E tu tem uma planilha que tu controla? Como é que é o nome da tua planilha? Então, tu minha muda planilha, todo ano? minha planilha, eu tentei mudar o nome dela, né? Mas é investimento, é chamada planilha de investimento, onde tem lá escrito lá qual que é o meu custo fixo, né? Geralmente os meus meses mais assim que tem mais desembolso de caixa é janeiro, né? Sim, porque é IPTU, IPVA. IPTU, IPVA, então seguro. Aí tu pensa assim, a pessoa que não faz isso em janeiro, né? Aí ela já parcela o IPTU, ela parcela o IPVA, ela parcela o colégio dos filhos. Aí fica o mesmo sentimento, tipo assim, eu tenho no máximo, eu tenho sentimento uma vez por ano. Fica doendo o ano inteiro, todo mês tem uma parcela. Então, uma parcela vez... academia. Isso. Não, a academia já faço também de um ano, entendeu? Já peço um desconto lá na The Best, eles dão um desconto, faço de um ano. Então, a única coisa que eu não pago antecipado é coisas tipo assim, a minha diarista lá, eu não sei quantos dias ela vai trabalhar no mês, né? Então, eu pago sempre dia 1º, mas com base no mês anterior, tá? E Valdir, tu anda sempre com o dinheiro em cash, no bolso? Sempre, notas? Sempre. Hoje eu tenho $100 aqui, porque $100 ia ser um presente, né? Eu acabei não usando. Mas geralmente eu tenho R$200, 300. Por quê? Porque também é uma forma de você dizer que você gosta do dinheiro, né? Porque ficar com ele. Ficar com ele. Isso então, não quer dizer, não é aquela coisa de sovina, não. É para, eu gosto do dinheiro, então ele está sempre comigo. É uma terapia isso, né? Porque a gente é acostumado a escutar que eu não posso ter dinheiro na mão porque se eu tiver eu gasto. A dica que eu dou no meu treinamento, né, o Valdir já sabe disso, se a pessoa tiver no nível mais difícil das pazes com o dinheiro, mais difícil mesmo, a dica é, vamos supor que a pessoa ganhe 4.000. Ela saca esse dinheiro, esses 4.000, ou ganhe 1.000 que seja, mas vou falar 4.000 que fica mais fácil do exercício aqui. Ela pega 4 envelopes, coloca em cada envelope 1.000 em espécie e vai gastando, vai pagando, vai no mercado, vai comprar combustível, comida, o que for. Sabe o que vai acontecer depois de um mês? Vai sobrar dinheiro. Por quê? Porque ela tem o dinheiro na mão, não é um cartão, não é nada, entendeu? Agora é o seguinte, Valdir, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre... Porque no treinamento eu falo que existe um segredo ali dentro, né? Que se a pessoa aprender aquele segredo, o resto você já pegou, né? A coisa
do equilíbrio, de você entender que você pode dar desconto, que você tem que pagar à vista, que não é usar o cartão de crédito. Mas tem uma outra coisa que eu sempre falo, que eu acho que você pegou bem isso, que é a parte da generosidade, que é o equilíbrio que começou lá no início. Lá você falou que o lance todo está no equilíbrio. Então, assim, que é esse equilíbrio entre o dar e receber. Eu acho que era legal tu falar um pouquinho sobre isso, porque eu vejo que tu sempre é uma pessoa bem generosa, assim. Então, em que momento que você sacou que a generosidade ia se trazer mais riqueza, mais abundância? Então, uma coisa que eu notei, assim, que sempre eu tive, eu não sei de onde que eu aprendi isso, mas deve ser algum ditado árabe, né? Que ele fala assim, é melhor tu ser credor do que ser devedor. Então, por exemplo, assim, hoje eu compro lá um produto de ovo caipira, que eu moro numa região que tem ovo caipira, e eu deposito para a mulher R$200 por mês. E ela me deve R$200 de ovos. Ah, que legal. Então, é uma forma de... Ou a academia. Eu vou lá na academia para almoçar, eu deposito R$500 lá no início do mês e vou comendo durante o mês. E falo pro cara assim, nunca me deixe o saldo negativo. Porque isso também é uma forma de você equilibrar. São coisas simples, tá? Sim. Mas que tu pode ter isso. E aí, com isso também, daí eu aprendi assim, eu comecei a... Como a gente também teve uma origem simples, né? Então a gente nota assim que as pessoas mais simples que trabalham pra gente, e quando tu vê assim que a pessoa ela se esmera ou ela faz com gosto aquele trabalho, sempre ele paga a mais. Por exemplo, assim, vai o jardineiro lá em casa, daí ele, eu vou cobrar R$200, eu vou lá e pago 250. Porque tu achar alguém hoje em dia assim que tenha disponibilidade e que tenha confiança, então eu valorizo isso. E aí ele sempre está disposto. Ele sempre está disponível. Ele sempre está feliz. Teve um exemplo esses dias que eu acho que estourou um cano de água lá em casa no domingo. Aí eu liguei pro eletricista, né, que é o seu Godoy, e aí ele falou assim, não, eu vou aí. Eu falei, sim, mas domingo? Dele, sim, eu te liguei para tu vir amanhã. Ele disse, não, eu vou aí. E aí, inclusive, eu vou passar na 1001, porque a 1001 está aberta, né, no domingo. E aí já levo os produtos e resolvo. Deu, acho que 1 hora ele estava lá. Por quê? Porque eu sempre remunero ele a mais. Então isso não tem preço. Imagina eu ficar sem água domingo, no final de semana, porque eu regulei, sei lá, R$50, R$100 para pro eletricista, entendeu? Então essa generosidade, sempre eu notei assim que as pessoas sempre estão à disposição. Sempre mais... E na tua vida, você percebeu que quando você começou a dar mais, você começou a receber mais também? Então, acho que o receber mais, ele é tudo meio que automático, assim, porque quando tu ganha o dinheiro e tu não gosta de ter que ganhar dinheiro, porque você tem que pagar a conta e está preocupado com aquilo, aí você afasta. Quando você fez as pazes com o dinheiro e aí começa a entender que isso é bom, aí as coisas começam a ter mais rendas. E essa renda dela vem de uma forma natural. Muitas vezes é um negócio que tu faz lá, né? Então, sim, que antes talvez você não ia perceber. Então, como tu está bem livre com relação a isso, daí é um planejamento tributário, é um novo cliente, é uma empresa nova que tu abre, ou qualquer coisa. Tu está aberto para receber. Então, acho que porque eu acho que uma coisa que também eu notei, assim, que o dar, a gente liga muito a caridade, né? Tu dá um negócio assim, vou dar um tênis usado aqui que não serve mais para alguém que precisa. Né? Isso é a caridade. E uma coisa que eu tento praticar, não consigo ainda, né? Tem que ser um grau maior de evolução, que eu classifiquei como generosidade. E a generosidade é você dar uma coisa que você gosta muito. Por exemplo, assim, comprei um tênis novo da Nike, por exemplo. Gosto muito do tênis. E vou dar esse tênis para uma pessoa que não precisa dele. Mas eu vi que ela gostou e ela pode comprar, mas eu vou dar para ela. E aí, quando você tem esse ato, você manda uma mensagem para o universo dizendo que nada te faltará. Tudo vai ser provido. Então, tu não fica com aquele medo de dar e... Será que ela quer isso? É isso. Não, aí também é fazendo as pazes com o dinheiro, tá? Sim. É uma libertação. Isso é bem raro nas pessoas, são poucas pessoas que conseguem chegar a esse nível. Eu conheço, acho que dá para contar acho que
2, 3 pessoas no máximo, assim. Mas isso é libertador, tá? Isso é Já que falou transformador. em libertador, eu começo e termino o treinamento falando: a verdade vos libertará. Porque a gente não quer ver a verdade, a gente não quer saber quando a gente ganha, quando a gente gasta, quando a gente está devendo, enfim, isso é um dos problemas de quem tem problema com o dinheiro. Mas uma coisa que eu queria que você trouxesse também, assim, é que uma das dicas que eu dou no treinamento é sobre me digas com quem andas e dirás quem tu és, né? Então, o que você fez nesse período aí que você fez as pazes com o dinheiro? Você mudou as tuas amizades, você conheceu pessoas mais prósperas, mudou as tuas referências em relação ao dinheiro, em como as pessoas lidam com o dinheiro? Eu acho que a Mauro também pode trazer alguma contribuição aí para a gente ir fechando. O que eu notei, tá? Que isso é meio que automático, assim, não sei se pode dizer que é automático, tá? Quando você começa a ter fazendo as pazes com o dinheiro, tu começa a atrair pessoas também que são prósperas. Olha aí. Porque se você não tem prosperidade, tu vai achar uma pessoa que também não é próspera. Vão ficar os dois lá se lamentando. Agora, quando tu começou a ser um pouco próspero, daí tu vai identificar um cara muito próspero, aí tu vai se espelhar nele, ele vai te reconhecer também, né? Uhum. Porque a pessoa que é próspera, ela não quer ficar do lado de uma pessoa que não é. Então, hoje, assim, as minhas amizades, elas mudaram no decorrer da vida. Assim, tem pessoas que eu gosto muito, que da época lá do passado, assim, que eu tinha uma outra referência com relação a isso. Mas não se compara, tá? Não se compara, parece que assim é como se fosse assim voltar ao passado, né? Mas não tem como voltar, tá? Uhum. É que você evoluiu. E eu acho que o melhor ainda de tudo é quando você começa a dar o exemplo para as pessoas começam a se inspirar em você. Muito bom. E ali, mas não é uma inspiração assim, que a pessoa tem que seguir tudo que tu faz, não. Mas numa conversa com alguém, a pessoa, vou fazer dessa forma. Ela começa a perceber que você faz diferente, que você pensa diferente. É isso mesmo. Legal. E eu percebo também, existe uma evolução de consciência que em algum momento você começa a olhar as pessoas que te cercam e a gente tem que manter esse equilíbrio sobre o quanto a gente inspira as pessoas que nos cercam e quanto você está buscando, né? Você está se aproximando, você está cultivando relações com pessoas que te inspiram, com pessoas que têm a acrescentar. E essa é uma consciência excelente, assim, porque se você só dá, né, se você é só referência, meio que fica estagnado. Então, cada vez, você falou ali, que conhece pouquíssimas pessoas que têm essa generosidade, né? Então, quanto mais a gente se aproxima de pessoas assim, mais a gente vai inspirar outras pessoas. É isso mesmo. Olha só quantas dicas, né, Valdir, que tu deu para nós aqui hoje. Uma das dicas é manter o equilíbrio, sempre fazer essas contas, né, de pagar à vista, pedir desconto, ficar tranquilo para lidar com as ideias que vêm, com as oportunidades que aparecem, porque se a tua cabeça não está pensando lá que está devendo, as coisas vão começar a aparecer. Só aparece coisa ruim. Então, e quando você está tranquilo, só vem coisas boas. É isso aí. E uma coisa que é legal de como você transformou as tuas amizades, como as pessoas se aproximaram de você, pessoas mais prósperas, mais abundantes, que isso foi automático, você não saiu procurando. Na verdade, as coisas foram acontecendo naturalmente. Por quê? Porque você estava numa frequência, né? A gente começa a entrar numa frequência de pessoas mais abundantes e isso começa a aparecer sem fazer nenhum movimento, sem fazer esforço. Olha quantas dicas ricas você está trazendo aqui para nós. E outra coisa também que eu achei bem legal que você trouxe, essa coisa de você ter reduzido as tuas rendas, né? E ter conseguido guardar dinheiro e ainda aumentar a tua consciência em relação ao cuidado e como você ia fazer para manter. Então, acho que olha quanta dica, né? Você aprendeu, você trouxe aqui nesse podcast para nós, que pode inspirar você empreendedor, você que está nos assistindo, e não importa se você é empreendedor ou não, qualquer pessoa que esteja assistindo, nossos seguidores, para que você faça essas pazes com o dinheiro. Porque hoje eu entendo assim, que quando a pessoa não tem essas pazes com o dinheiro, é como se fosse uma doença. Equivale para mim a uma obesidade, a uma depressão, a qualquer outra doença só que a pessoa procura ajuda. Só que o lance com o dinheiro, ela não procura ajuda. Ela nem sabe como fazer para procurar ajuda. E ela continua com aquela vida medíocre a vida inteira achando que é normal.
E ela se junta com outras pessoas que ficam se lamentando, que ficam dizendo, já virou teu cartão? Quantas prestações tu tem? E não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, entendeu? Mas isso tudo são escolhas. E a escolha de fazer as pazes com o dinheiro vai fazer com que cada um consiga ser um exemplo, assim como você está trazendo aqui para nós, Valdir. Parabéns pela tua atitude, pelas tuas escolhas, pela tua generosidade, porque eu acho que o segredo de todo está ali no equilíbrio do dar e receber, mas isso tem que ir para o treinamento para entender melhor, porque é bem complexo. Fazer umas 10 vezes, daí... É, por aí. Então, eu acho que é isso que vai fazer com que a gente possa inspirar outras pessoas, trazer luz à vida das outras pessoas, para que a gente possa contribuir com tudo que você já ganhou. Então, hoje você dispôs do teu tempo para dar. Você está dando aí a tua contribuição, a tua fala, o teu exemplo para todas as pessoas que vão nos seguir, que vão nos assistir. Muito obrigada. Eu queria que tu deixasse aí uma mensagem. Pode olhar para aquela câmera ali. Então, ouvintes, empreendedores... ou não empreendedores também. Não empreendedores, né? Tenham fé que eu acho que talvez tu queira curar qualquer coisa da tua vida, até uma doença, tu tem que comer. Não é ir curar a doença lá, tomar um remédio. Talvez a doença ela é causada até pela questão financeira, que você não está organizado, tu tá a cabeça só preocupado com tudo. Então, muitas vezes, o caminho é esse, tá? Não estou dizendo que é para todos os casos, tá? Mas eu acompanho, assim, alguns empreendedores e também dou uma mentoria para alguns. E eu vejo, assim, o quanto eles sofrem com isso. Então, e é ali que se originam todas as demais doenças, na minha opinião. E, então, a única coisa que eu recomendo, assim, é que vocês venham no curso da Rosa. Por quê? Porque a Rosa tem uma didática, né, bem legal, e ela vai proporcionar uma melhor consciência para você do que a gente comentou. Geralmente minhas palavras são mais filosóficas, assim, não são tão práticas, tá? E a Rosa é bem prática, então ela vai conseguir tirar essa ideia da cabeça de vocês e colocar no papel. E aí, com muita disciplina, não é... Do dia para a noite? Do dia para a noite, depois uns 2. Eu geralmente falo assim, que para uma pessoa que está com dificuldade financeira, ela demora de 2 a 3 anos para melhorar, tá? 2 a 3 anos. Então, é bem lento, tá? Mas não desisto porque eu acho que é a liberdade, né? De você ter a liberdade financeira, o sentimento que a liberdade financeira te dá, ele é tão bom que te rejuvenesce, ela te dá um outro gás, tá? Gente, se vocês vissem uma foto do Valdir antes e depois, devia trazer aqui, né? O Valdir era outra pessoa, hoje ele é outra. É verdade, Sim. É verdade. Se a gente mostrar uma nossa, meu Deus, uma minha antes e depois, uma tua antes e depois. Gente, é absurdo o quanto isso faz diferença. É isso mesmo. Que nem o Valdir trouxe ali, saúde. Você muda, você é outro ser humano quando você faz mesmo. As pazes com isso. Não é só com dinheiro, é meio fazer umas pazes consigo mesmo. É isso aí. É libertador. E no mundo, as pessoas brigam, né? Por 2 coisas, né? Uma qual é? Dinheiro. E a outra? Mulher. Da mulher a gente não está resolvendo os problemas, mas do dinheiro a gente está resolvendo aqui já. É isso aí. Tá bom? Obrigado, Valdir, pela tua presença. Obrigado, Mauri, também. Então, vamos aguardar os próximos aí e venham fazer o treinamento. Com certeza. Valeu. Até mais.